Alô, boa noite. Nossa, até que enfim deu Agora dá certo. certo, né? Que Engraçado que ótimo. o interessante é que eu não vejo você, eu só me vejo. Você não está conseguindo me ver? É, eu tava a tela preta aqui, né? Mas eu estou te ouvindo. Não. Tá, então vai funcionar. Aqui eu estou te vendo direitinho, estou conseguindo te escutar. Então vamos começar, que a gente já perdeu alguns minutinhos aí. Me desculpa, porque eu também não entendi o que aconteceu aqui no Instagram. Mas agora vamos, né? Vamos, agora deu certo. Agora deu certo. Bom, gente, boa noite. Sejam bem-vindos todo mundo que está chegando. Hoje a gente vai conversar sobre o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E eu trouxe esse convidado aí, mega especial, que é o Renato. Então hoje a gente vai conversar e tirar dúvidas sobre o TOC. E eu quero começar já para a gente não perder muito tempo. Primeiro eu quero te agradecer, Renato, por você ter aceito o convite, de você aceitar vir aqui conversar sobre o TOC comigo. O Renato, gente, é psicólogo, para quem não conhece. Hoje é uma das maiores referências para mim no estudo de TOC. Então, eu aprendo muito com ele. Então, é um prazer, é uma honra ter você aqui e que hoje a gente possa levar muita informação relevante sobre o TOC. Nós temos algumas perguntas, né? Mas antes de a gente passar para as perguntas, eu quero que você se apresente assim, brevemente para a gente e diga qual é a sua relação com o tema que a gente vai conversar hoje, que é o TOC. Bom, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Obrigado, Átila, pelo convite. Fico muito feliz de ver um estudante, né, um futuro colega, já praticamente um colega, né, está no finzinho do curso, né, e me vendo aqui como uma referência. Eu fico muito orgulhoso, eu aqui da Paraíba, né, era uma coisa inimaginável ter que para um paraibano ser referência para alguém no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Muito bom. Muito bom. Fico muito feliz, né? Assim, a gente vai fazer nosso trabalho aqui é, de formiguinha, aqui, e isso influencia, né, bastante. Nem sabe quanto isso pode influenciar. Para me apresentar, meu nome é Renato, eu sou psicólogo, já estou formado aí há 20 anos, e desde 15, eu acho, eu tenho focado esse público, esse nicho de pessoas com toque. Essa escolha, às vezes algumas pessoas perguntam se eu tenho toque, eu já tive toque, ou a minha relação com o toque na minha vida. Na verdade, nessa época eu fiz um curso de marketing para psicólogos, e eles falavam muito sobre a questão de trabalhar com um nicho específico, né? Que eu trabalhava com clínica geral. E aí, Uhum. assim, na época tinha alguns pacientes, uma agenda boa, tem uma demanda boa de clínica geral, mas tinha dois pacientes que eu acompanhava que eu achava os mais interessantes, que eram pacientes com toque, né? E, e aí eu pensei que são os pacientes que eu passaria o dia conversando sem me cansar. Me lembrei deles. Olha, a internet vi que aqui no Brasil, em português, ninguém estava falando sobre toque, não tinha uma página sobre toque, não tinha isso, pronto. É aí que eu Uhum. minha página no Facebook, né? E desde então venho fazendo esse trabalho, produzindo alguns textos, alguns vídeos sobre esse material de toque, né? Sem a Uhum. como isso pode atingir alguém. Mas é isso, tá todo, então vamos ter uma boa live, né? Espero uma boa conversa. Todos bem-vindos aqui à Paraíba e não se incomodem com o meu sotaque nordestino. Ótimo, ótimo. Eu vou me apresentar também para quem não me conhece. Eu me chamo Átila, eu sou estudante do 10º período da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou estagiária em terapia cognitivo-comportamental, então já atendo público adulto já há mais de um ano na clínica escola da minha faculdade. E nesse meu último ano da graduação, eu venho me aprofundando nos estudos de ansiedade e de toque, que são as demandas que eu pretendo atender assim que eu me formar, tá? E essa live, ela faz parte de um projeto de lives aqui do meu Instagram. Então, todo mês nós temos uma live, hora sobre ansiedade, hora sobre toque. E hoje a gente vai conversar sobre o toque, tirar algumas dúvidas sobre o toque. E aí vamos começar, Renato? Já posso fazer a primeira pergunta? Vamos embora. Então vamos lá, ó. Eu vou começar com a primeira pergunta, e essa é mais para a gente introduzir o tema, tá? Então, quais as formas, Renato, que o toque ele pode se manifestar? Olha, Atila, os manuais eles tendem a categorizar, né? Eles vão falar sobre o toque, de contaminação, que, segundo estudos, são os mais
frequentes, mais comuns, do toque de pensamentos supersticiosos, os toques de pensamentos terríveis, né? O pensamento é que vai incluir o pensamento sobre questões sexuais, sobre religião, espiritualidade, religião, sobre moralismo, violência, né? Os toques também, né? Vem os toques de contaminação, de doença, a simetria. Quer dizer, o toque ele tem uma. A gente pode categorizá-lo, dividi-lo em algumas partes, né? Sei lá, em 5, 6, 7, 8 tipos diferentes. Mas dentro de cada categoria dessa, nós veremos uma infinidade de temas que podem aparecer, né? Como a minha amiga aqui, a Mariana Ribeiro, que ela gosta de falar assim, o toque pode falar literalmente sobre qualquer coisa. E é verdade, qualquer coisa pode ser obsessiva. Então, mais importante que a gente categorizar ali o toque, é entender que o toque ele pode falar sobre qualquer coisa. Hum? Uhum. Exato, exato. Então é como o Renato trouxe, gente. O toque, ele pode se manifestar por qualquer tema, desde que gere obsessões, comportamentos compulsivos, comportamentos evitativos. Eu lembro, Renato, que quando eu comecei a me aprofundar no toque, eu participei de uma conferência internacional sobre o toque, e nesta conferência eu ouvi pela primeira vez sobre o toque de tema existencial, né, que é quando o paciente começa a apresentar obsessões como o que é a vida, qual o sentido da vida, qual o propósito da minha vida, e se nada disso for real. Então, o paciente vai apresentando inúmeras obsessões, compulsões e evitações relacionadas ao tema existencial. E eu lembro que eu fiquei assim muito surpreso, porque eu nunca tinha visto nos manuais, eu nunca tinha visto isso em leituras superficiais sobre o toque, nem mesmo no meu curso de psicologia. Então, quando a gente vai se aprofundando no toque, a gente vai enxergando uma complexidade de temas, que é isso, pode ser qualquer tema. Por isso que o toque ele é conhecido como transtorno da dúvida, né? Então, assim, citando aqui alguns exemplos, a título de curiosidade, nós temos o toque existencial, o toque de relacionamento, o toque somático, nós temos o toque de falsas memórias, o toque de orientação sexual, entre outros. Então, gente, respondendo, o toque ele pode se manifestar por qualquer tema, ok? Então, essa pergunta respondida, vamos para a próxima, Renato. A segunda é bem interessante também, porque os pensamentos do toque parecem reais. E parece mesmo, né? Os pacientes, eles ficam apavorados, porque eles têm pensamentos, por exemplo, sobre violência, né? E que parecem realmente, né? O pensamento que literalmente eu vou fazer aquele ato, né? Seja qual for, seja contra si mesmo, seja contra outra pessoa. E isso pode ser extremamente assustador para aquela pessoa. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que o toque, ele consiste num transtorno que ele tem como característica uma presença muito forte de pensamentos obsessivos. E esses pensamentos, essas obsessões, elas têm o objetivo de perturbar, né? Por isso que é uma perturbação mental. Elas perturbam e induzem o paciente à compulsão. A compulsão, o ritual, que é a razão de ser do toque. O toque, a obsessão trabalha para fazer com que a pessoa faça a compulsão. Bom, se o pensamento parecesse muito falso, isso não assustaria, né? Não assustaria e a pessoa não faria compulsão. Então, é como Uhum, se o cérebro ficasse procurando um jeito exato uhum, de provocar um susto, provocar um medo. Tecnicamente falando, a obsessão, ela ativa áreas do cérebro que produzem pânico. Então, dessa forma, com o pânico, com o medo, tudo parece muito real. Imagine o seguinte: imagine que você está num local que você, da sua cidade se julga que é muito perigoso. Muito perigoso. As pessoas são perigosas, muito bandidos, tem muito crime, tem muitos assaltos, assassinatos, agressões, violência. E você está nesse local, você está com medo, né? Você está nesse nível e está com medo. E alguém, de repente, puxa algo, chega muito perto de forma suspeita, puxa algo do bolso. Você literalmente vê uma faca ou um revólver. Você vê, e leva aquele susto.
quando na verdade, no fim, o cara puxou uma barra de chocolate, né, digamos. Né? Mas Uhum. naquele momento pareceu realmente algo perigoso que poderia, né, machucá-lo. O toque ele vem acompanhado com muita ansiedade, com muito medo, e isso deturpa. E isso torna a coisa mais convincente ainda e induz a pessoa à compulsão. Né? Ficar fazendo aquelas Uhum. repetições, aquelas checagens, aquelas coisas todas, até ele se convencer de que o pensamento é falso. Uhum. Aí que começa, que está o problema. É aí que a gente vai trabalhando. Exato. Então, assim, o toque, gente, ele precisa parecer real para que você se engaje naquilo que alimenta o toque, né, Renato? É E o isso mesmo. toque, ele ataca principalmente os tópicos ou aspectos que são importantes ou que nós valorizamos em nossas vidas e pega ali os medos centrais do paciente. Então, o toque, ele não vai pegar um tema neutro, um tema que não te cause É, desconforto, porque ele precisa parecer real. E quando se parece real, o nosso cérebro, ele se prende a esses pensamentos intrusivos. Porque esses pensamentos, eles passam a ser vistos com você como um sinal de perigo. Então, é como o Renato trouxe ali, né, a sensação de pânico. Vamos pensar a nível cerebral. O nosso cérebro, a gente tem um componente que se chama amígdala. A amígdala, ela é responsável por detectar possíveis perigos. Quando o paciente com toque, ele experiencia um pensamento obsessivo, ele interpreta esse pensamento como um sinal de perigo. Então, a amígdala, ela é acionada e todas aquelas reações desconfortáveis, né, as emoções desagradáveis, como a ansiedade e o medo, são acionadas também. Só que no nosso cérebro, gente, a gente tem uma parte que é relacionada ao raciocínio, que é o córtex pré-frontal. Então, numa situação em que não há perigo, o córtex pré-frontal ele manda uma mensagem para a amígdala, né, de que não há perigo, foi um alarme falso, que ela pode se acalmar. Então, assim, no paciente com toque, isso não acontece. Porque o paciente com toque, ele começa a se engajar nesses pensamentos obsessivos. Né? Ele começa a ficar se questionando, nossa, e se isso significa alguma coisa? E se eu agir dessa forma? E se tal coisa acontecer? Ou tenta, de todo modo, evitar esses pensamentos obsessivos. Ou seja, qual é a mensagem que você passa lá para sua amígdala? De que os pensamentos são perigosos, tá? De que eles representam um risco para você. Por isso essa sensação de perigo real, né, Renato? Por isso essa sensação de que os pensamentos são reais. Mesmo que depois, né, posteriormente, você entenda que eles são um pouco irracionais, né, Renato? sim. E é essa busca, e quando o paciente percebe que é irracional, aquele pensamento não tem nada a ver, isso produz alívio. Né? E aí que entra a questão da compulsão. Eu fico o tempo todo procurando esse alívio, como se eu fosse assim. Vai chegar um momento em que eu vou ter certeza absoluta de que isso é falso, de que e é uma armadilha Uhum, que fica presa naquele ciclo. Né? uhum, uhum. Perfeito. Fez sentido para vocês, vocês que estão aqui? Deixem no chat, tá? O chat é para vocês, se vocês quiserem deixar dúvidas, quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Vamos para a próxima, Renato. Terceira pergunta é: sinto uma sensação de impulso no toque de violência. Posso machucar a minha filha? Olha aí, né? É uma pessoa que escreveu, não sei se é homem ou se é mulher, né? Não Uhum, importa. Esse tipo de toque aparece independente do toque, inclusive, ele é meio a meio, ele é bem democrático, né? uhum, Atinge homens e mulheres de forma igual. E aí a gente estava falando agora porque os pensamentos parecem muito reais, né? Então a pessoa ela questiona, eu realmente posso machucar a minha filha? Né? Porque parece muito real naquele momento. Então uma pessoa... E é aquele negócio, como você falou, como o Atila falou, o toque mexe no que é muito no que a gente tem de valor, né? O que eu tenho mais é o amor, né? A minha filha, a pessoa que eu mais amo na minha vida é minha filha. E vem pensamentos invadindo minha cabeça dizendo que eu posso machucá-la. Será que eu poderia machucar? Então, o que eu preciso entender sobre as obsessões é que elas têm uma característica que a gente chama de egodistonia. São pensamentos hipodistônicos. Eles são o contrário, né? A minha natureza, a minha crença, os meus valores. Eu tenho pensamentos que eu posso machucar a minha filha exatamente porque eu jamais faria isso. E aí uhum, ele encontra aí uma oportunidade de explorar, né? Então ele vai explorando essa questão da minha relação com minha filha, da, que eu posso atacá-la, eu posso machucá-la,
para me induzir as compulsões, porque eu sei, é muito lógico, muito claro para mim que eu jamais machucaria minha filha. Né? Então, essa pessoa que escreveu faz, eu posso machucar minha filha? Não, não, não porque a obsessão está falando isso. A obsessão, a obsessão, ela não é um sinal de alerta. A obsessão não é uma coisa assim, uma voz de algum canto do inconsciente, subconsciente de outro mundo que está alertando que você pode fazer algo errado. Não, a obsessão é um pensamento que ele está induzindo você à compulsão. Ele faz parte de um transtorno, né? E você não vai fazer isso, logicamente. Você não vai. Se fosse uma pessopessoa violenta, não estaria preocupada com isso, né? Ela se preocupa, ela sofre, porque exatamente é uma coisa que eu jamais faria, né? Uhum. Exato, exato. Eu faria uma pequena reflexão, que seria, vamos pensar aqui, quando vê essa sensação de impulso, como você se sente? Provavelmente ela vai me dizer que se sente culpada, né, se sente com medo, ou ele ou ela, se sente com medo, né, se sente ansiosa e até um pouco assustado ou assustada. Então é isso que a gente estava dizendo antes. O toque, ele mexe com aquilo que é mais importante para você. Provavelmente, né, sua filha é uma das pessoas mais importantes para você. E o toque, ele quer que você acredite que você possa perder o controle de certa forma, né? E isso é sintoma do toque. O toque, ele não te transforma em uma pessoa agressiva, tá? Embora ele queira que você acredite nisso. Então, assim, pessoas impulsivas, elas agem sem nem pensar nas consequências. Os pacientes com toque, pelo contrário, eles estão a todo momento pesando as consequências para si, para os outros, né? Então, muitas pessoas passam a se isolar, passam a ter comportamentos evitativos, o que é muito diferente de pessoas agressivas e impulsivas, né, Renato? Uhum. Sim, são coisas completamente separadas. Ótimo, ótimo. Então vamos para a próxima. A próxima é: veio o pensamento obsessivo, mas não senti ansiedade. Isso quer dizer que eu gosto ou que eu gostei do pensamento? Essa pergunta é interessante, né? Será que eu gostei? A pessoa fala, o fato de não sentir ansiedade, será que isso implica que eu gostei do pensamento? Uhum. Né? Então, são duas coisas. O fato de eu não sentir ansiedade não quer dizer que eu gostei. Né? Uhum. São coisas diferentes. Agora, o que pode estar acontecendo? Uma pessoa que ela tem um pensamento obsessivo, que no passado trouxe muita ansiedade e agora não traz mais. Aí a gente tem que analisar. Bom, Uhum. essa pessoa, de repente, ela está usando algum tipo de medicação. Por exemplo, está usando algum antidepressivo, algum ansiolítico, alguma coisa está sendo orientada por algum médico. Então, essas medicações podem realmente diminuir bastante o impacto que esses pensamentos trazem. Então, o pensamento ruim, Uhum. provocando aquele tsunami todo. Vira só uma marolinha. Então, eu não sinto mais tanta ansiedade. Mas aí o toque, ele fez, eu vou pegar você do jeito, vou dizer então que você gosta do pensamento. Tentando induzir a pessoa a fazer outro tipo de. Ela pode ter feito um trabalho de terapia, de exposição, coisas assim, Uhum. muito levando à habituação, e agora o pensamento, a presença do pensamento já não é mais suficiente para produzir ansiedade, que é ótimo, é bom, né? O que pode estar acontecendo também, uma coisa que eu aprendi esses anos todos, sobre toque, é o seguinte, que o toque é um investidor. Ele é um investidor que investe em temas, certo? Então, pode acontecer. Digamos que eu tenha um toque de contaminação, certo? O tempo pensando que eu posso estar sujo, que eu estou com germes, que eu estou com de doença, posso estar correndo risco de alguma coisa. E aí, acontece alguma coisa na minha vida, né? Digamos que um dia eu falei uma palavra, eu estava lendo um texto sobre morte, e aí alguém da minha família morre. Pronto. E já vê ali uma oportunidade de mudança de tema. Então, o que acontece é exatamente que agora o que vai me perturbar é se meu poder, se o meu pensamento tem o poder de matar alguém, né? Então agora eu já não posso mais pensar, não tenho que evitar os pensamentos, eu não posso ler, não posso ver cemitério, eu não posso ver essas coisas. E o toque ele abandona completamente. Também, Uhum. eu levantei aqui três hipóteses. Não sei se você pode ter outras, tá, mas eu levantei essas, né? Então, a questão da meditação, Uhum. a própria terapia, né? Sim. E a questão
da mudança de tema do toque, que ele pode realmente mudar e abandonar o tema anterior, né? Uhum. Ou pode por algum outro motivo. Mas, isso, e gostar de pensamento são coisas completamente distintas. Exatamente, exatamente. Há, inclusive, não sei se vocês já escutaram falar, uma das hipóteses que você trouxe, né? Tem um nome que se chama backdoor spike. São casos em que os pacientes, eles lidam melhor com os pensamentos obsessivos, sentem uma melhora na ansiedade, e ao ter novamente esses pensamentos obsessivos e não sentir ansiedade como antes, começam a ficar se questionando se isso significa algo. Essa é uma Então, nossa, aham. Então, nossa, eu não estou ansioso, será que significa alguma coisa? Ou não estou incomodado com esses pensamentos, será que eles são reais? Então, vem um turbilhão de pensamentos obsessivos, o paciente começa a se sentir ansioso, começa a se sentir ansiosa, porque não estava sentindo ansiedade. E aí, gente, assim, é mais uma armadilha do toque. Né? Backdoor significa porta dos fundos. É como se o toque ele encontrasse uma nova entrada para provocar esse pico de ansiedade. Tá? Então, assim, é uma armadilha do toque. Isso acontece muito em pacientes que já estão em tratamento, né, como o Renato citou. Então, está fazendo terapia, está lidando melhor com os pensamentos. Mas pode acontecer em pacientes que estão em início de tratamento, ou que nem mesmo começaram o tratamento, de vir o pensamento obsessivo, não sentir ansiedade e ficar se questionando se esse pensamento é real, já que você não sentiu ansiedade. Então, assim, o toque, gente, é preciso ficar atento, porque ele usa de muitas artimanhas, né, Renato? Sim, o toque é um grande enrolão, né? É um investidor, ele é inteligente, ele está ali observando você, ele conhece onde... Eu costumo dizer que o toque é fluido, ele é líquido, ele vai entrando nas brechas, né? Uhum, Então ele conhece você, né? Ele vai olhando para você e faz onde é que eu posso lucrar? Como uhum. onde mexer que vai induzir a compulsão. Aí ele vai procurando. Ótimo. Então vamos para a próxima. Ter lapsos ou recaída no toque significa que eu não estou progredindo no meu tratamento? Uma coisa que eu explico a todos os pacientes, que a melhora do toque, a pessoa começa a melhora do toque, ela vai ter um período muito bem, que ela vai ficar bem. Um bom período. E ela vai ficar, meu Deus, glória a Deus, eu estou curada, aleluia. Show. Mas uma coisa que eu já lembro, prepare-se para as recaídas. Em todo Uhum, depressão, os transtornos de ansiedade, a pessoa melhora, vai passar um tempo uhum, bem, vai ter recaída, né? Então, a presença da recaída não é sinal de que o tratamento não está funcionando. Pelo contrário, a presença da recaída é sinal de que a pessoa está melhorando, né? uhum. Quem quer ter recaída? Na minha experiência, Átila, eu vi uns dois pacientes que não tiveram recaída até hoje. Eu tenho algum contato com eles há anos e eles não tiveram. Aí eu fiz. Esses são as exceções. É As exceções. bastante comum, né? Todo mundo que eu vejo, que eu acompanho, vai ter recaídas. E quando eles têm a recaída, eles já chegam e falam, Renato, eu lembro que você falou que eu ia ter recaída. Essa é a minha primeira recaída, né? Você vai ter outras. Até que, com o passar do tempo, com o passar dos meses, dos anos, essas recaídas elas vão ficando cada vez mais rarefeitas, mais raras, mais fracas. Elas durarão menos tempo, até um ponto que serão raríssimas. Até um ponto que Uhum, não acontece mais. Agora, por que a gente não pode chegar e falar, você nunca mais vai ter recaída? Porque todos nós, com toque ou sem toque, todos nós estamos sobre isso. Há uma crise de toque. Uma pessoa que nunca uhum, toque na vida, ela pode ter um dia uma crise de toque. Assim como todo mundo pode ter uma crise depressiva ou uma crise de pânico, são coisas que acontecem, que fazem parte, né, do universo humano. Você é vivo, você é humano, então você está sujeito a esse tipo de coisa. Né? Então, ele garante, você nunca mais vai ter, não. Agora, recaída, terão algumas. E está tudo bem, é normal. Isso não quer dizer que não está funcionando. É um processo que a pessoa uhum. para a ação, para a terapia, e o processo continua, né? Que aí cada um vai ter seu tempo. Exato, exato. O tratamento do toque ele tem avanços e recuos, né, Renato? Mas é importante sempre seguir em frente, gente. Assim, um lapso, uma recaída, não impede você de progredir no seu tratamento. Não impede de você ter sua qualidade de vida de volta. É tentar se lembrar de tudo que você aprendeu na terapia e voltar a colocar em prática, né? Então, muitos pacientes têm inúmeros avanços e aí uma recaída, um lapso.
começa a Sim. ficar desesperançado. É seguir em frente, continuar colocando em prática os aprendizados e principalmente não desistir do tratamento. Então, se alguém aqui estiver se sentindo dessa forma, continue com o tratamento, com os profissionais especializados que entendam sobre toque e não desistam. Já É isso. aconteceu, Atlas, de pacientes que eu acompanhei há muitos anos, que tiveram alta e ficaram muito bem e tudo mais. E anos depois eles pegam e fazem, eu queria marcar só uma sessão, só uma. Aí está certo. Aí eles marcam a sessão, a gente dá um horário, aí eles vêm para a sessão. E aí eles falam, eu estou com esse problema, esse pensamento, que não tá preso na minha cabeça. Aí a sessão é só para relembrar os conceitos. E ele vai pegar, Uhum. é verdade, olha a obsessão, oh meu Deus, aqui, ele, né, vai só tirando a poeira de cima daquelas ferramentas que ele construiu, né? Ele construiu as ferramentas, está meio empoeirado agora, que ele não está usando mais, ele vai, tira da gaveta, tira a poeira Uhum. e vai usando. Eu fico, agora faz o seguinte, semana que vem você me escreve. A pessoa escreve, já estou em ordem, minha recaída já passou. E já peguei o jeito de novo, né? Ótimo, ótimo. É tentar, então, se lembrar de tudo que você aprendeu na terapia, é isso mesmo. Então, vamos lá. O que seria o toque de falsas memórias? O toque, ele causa algum prejuízo na memória, Renato? O toque não provoca prejuízo na memória. O toque ele não mexe na inteligência da pessoa, nas funções cognitivas. Ele não Uhum. mexe na inteligência, ele não mexe na memória, ele pode influenciar na atenção, na concentração, porque ele atrapalha. Uhum. A pessoa está tentando fazer um cálculo grande ali e cheio de pensamento na cabeça, ansioso, aí pode ficar mais distraído, pode ter mais dificuldade. Mas memória ele não vai. O toque de falsa memória como o próprio nome diz, ele cria dúvidas sobre coisas que aconteceram no passado. Né? Uhum. Quer dizer, dúvidas obsessivas. Né? Então, digamos que na minha infância, sei lá, eu fui para Disney em 92. E aí o pensamento ficou assim, não, foi em 93. Sabe? Aí eu fiz, não, peraí. 92, eu tenho certeza, eu tinha tantos anos. Aí o pensamento lá vivi, foi 93. Aí começa a jogar coisa na minha cabeça, indicando que poderia ser 93. Aí a conclusão é voltar, é perguntar às pessoas, vou perguntar meus irmãos, vou perguntar meu pai, eu vou olhar as fotos, né? E eu fico ali eternamente preso, tentando entender que aquilo ali que aconteceu foi do jeito que eu lembro, e não do jeito que o Toque está colocando dúvidas. Então o toque de falsa memória, né? Ele pode também estar presente, essa falsa memória, em outros aspectos, né? Por exemplo, eu tenho um toque de contaminação e não tenho certeza se eu lavei as mãos depois que eu fui Uhum. para o ônibus, né? E aí eu lavei a mão ou não lavei? Eu não lavei, eu não lembro que eu peguei o ônibus, mas eu lembro que eu lavei as mãos. Mas só que eu lavei as mãos. E para aliviar, eu lavo as mãos. Né? Então ele vai colocando memórias falsas, pode inventar coisas, criar coisas. Né? Aí, o que a gente faz é exatamente identificar que ali é um processo obsessivo e a gente vai identificar as compulsões. Né? Uhum. E ele pode se fundir, então, a outros temas também, né? Porque ele vai, o toque, por exemplo, o toque de orientação sexual. Né? Eu tenho até, se tiver interesse, eu escrevi até um e-book sobre isso. O toque de orientação sexual. Uma pessoa ela pode pensar, eu fui numa festa e bebi demais, tive um apagão e depois fui para casa, me levaram para casa. E aí, nesse apagão, nesse período aí, que pode ter passado uma hora, falaram para ele, foi uma hora que você ficou apagado. Ele pode ter memórias falsas de ter sido beijado, abusado por pessoas do mesmo sexo, né? Tá apavorado com isso, né? Então, dentro de um contexto desse toque de orientação sexual, ele pode estar com memórias falsas também. E aí ele vai perturbar, ele vai perturbar os amigos que estiveram com ele, as pessoas que estiveram com ele, para ter certeza, eu tenho que ter certeza, eu tenho que ter certeza. Uhum. Né? É extremamente sofrido. Uhum. É exatamente isso, gente. O toque de falsas memórias, ele exige, né, 100% de certeza das suas lembranças. Isso vai causando angústia, isso vai causando culpa, ansiedade e entram as compulsões, né, Renato? Porém, quanto mais você se engaja nas compulsões, como, por exemplo, ficar verificando mentalmente ou repassando as cenas na sua cabeça sobre o que aconteceu,
ou o que eu falei, ou o que eu fiz, mais aumentam as dúvidas. É como se a gente jogasse uma gasolina e riscasse aqui um fósforo, né? Intensificam as chamas, intensificam as dúvidas. E, por outro lado, gente, sobre a questão do prejuízo de memória, a gente tem um conceito que é muito importante, que é a metamemória, né, Renata? O que a gente sabe hoje é que os pacientes com TOC, eles duvidam mais das suas memórias, eles duvidam mais das suas lembranças. Então, o que acontece? Comportamento, né, de verificação, comportamento compulsivo, ele também intensifica essas dúvidas, ele também aumenta essa incerteza. Então, a gente não percebe um prejuízo na memória, mas a gente percebe uma desconfiança, né, imensa sobre as suas lembranças e sobre a sua memória. O interessante, Átila, que essa história da memória que no começo, quando o pessoal estava estudando o toque, tentando entender ali o toque nos anos 60, anos 70, chegaram a cogitar, alguns cientistas chegaram a cogitar que o toque poderia ser um problema de memória, Uhum. sabe? É muito interessante, porque as pessoas pareciam não se lembrarem de determinadas coisas, ou se lembrar de coisas que não aconteceram, elas pareciam muito sofridas com isso. Então, levantaram hipótese, será que é um problema de memória? E fizeram um estudo grande sobre, comparando com testes de memória, né? Pessoas com toque e pessoas sem toque, não tem diferença nenhuma. Então, um toque Uhum. não na memória, mas parece, né? Só parece que sim, mas não mexe. Exato, exato. Vamos para a próxima, Renato. No toque de relacionamento, é normal ficar às vezes com a sensação de que quer terminar? Se pode vir em forma de sentimentos? O toque é engraçado, né? A pergunta eu anotei aqui, é ficar, às vezes, com a sensação de que determinado não é exatamente uma sensação, um pensamento, né? É um pensamento. A pessoa está com um pensamento que vai terminar um namoro, ou que ela precisa terminar um namoro, porque ela não gosta daquela pessoa, né? Então, o que acontece é que ela vai ficar na briga interna, porque ela gosta da pessoa, ela ama aquela pessoa, né? Então, o pensamento dizendo que ela precisa terminar, e por outro lado, ela compulsivamente debatendo: não, eu não preciso, eu não preciso, eu não preciso, eu preciso, eu não preciso, eu não preciso, eu não preciso, né? Aí a pergunta se pode me focar em sentimentos. Os sentimentos aí, os sentimentos que a gente vai encontrar aí são a ansiedade, o medo, e a angústia e a tristeza, né? A gente vai encontrar em casos assim. Então, o pensamento é: eu preciso terminar meu namoro, meu casamento, né? Aí vem o Uhum. tristeza, de medo, de ansiedade, de angústia. A compulsão vai ser exatamente eu ficar debatendo comigo mesmo para dizer que não, que eu amo minha esposa, amo minha namorada, que isso tem nada a ver. Ou eu poderia conversar com ela, para ela dizer, não, tá tudo bem, não vai terminar, e isso produzindo o alívio, né? E o alívio temporário, que vai exatamente alimentar minha obsessão. Então, a pergunta é se é normal ficar com a sensação que vai terminar. Não, o normal é a pessoa ter pensamento que vai terminar e a sensação de angústia. Uhum. Uhum. Tá. E no caso, esse comportamento de terminar ou não, ele pode se tornar uma compulsão, por exemplo, para diminuir o desconforto desses pensamentos obsessivos? Eu já vi casos onde a pessoa terminou o namoro. Chegou lá e terminou. Porque é aquele negócio, ela tem aquele pensamento que é histônico, ela não concorda. O pensamento é muito forte. Depois de tanto tempo, tanto sofrimento, começa a entender que aquilo ali, interpretar esse pensamento, a presença desse pensamento, como um sinal do inconsciente, do subconsciente, um sinal dos anjos, um sinal dos espíritos, um sinal do futuro, um sinal do universo, que eu tenho que terminar com aquela pessoa. Então ela vai, e como encerrar o próprio sofrimento, ela termina compulsivamente o namoro. Sendo que aí provoca um alívio na hora, porém a pessoa vai sofrer porque terminou o namoro com uma pessoa que ela gosta, né? Uhum. E aí É ela um ciclo, né? conseguiu dois problemas agora. Porque o pensamento, se ela gosta ou não gosta que a pessoa permanece, e ela está sofrendo porque ela gosta daquela pessoa que ela ama. Né? Então, uma coisa que quando eu atendo pacientes com esse, é o ROCD que chama, né? É que eu Uhum. digo o pior motivo para terminar um namoro. O pior.
Você vai terminar um namoro com a sua namorada, com a sua esposa, com o seu marido, se tiver traição, se tiver violência, se você não gosta mais daquela pessoa, se você acha que tem Uhum. motivos para terminar o relacionamento. Mas terminar para se livrar do pensamento obsessivo é o pior motivo, porque o toque faz tudo bem. Não quer mais, eu não falo mais com seu marido, sua namorada, sua esposa. Então vamos falar sobre que você pecou ao Espírito Santo, você blasfemou e agora você pode ir para o inferno. Aí o cara começa a sofrer. Então ele não se livrou do toque. Né? Só vai tendo para do outro. Uhum. Perfeito, perfeito. A próxima pergunta seria o que seriam compulsões mentais. Essa é importante também. É, até um tempo desse, até hoje eu vejo pessoas falando assim, eu tenho toque, mas só com obsessões, eu não faço compulsões. Uhum. Até eu já vi psicólogos, já vi psiquiatras falando isso. Né? A Uhum. pessoa provavelmente não tem toque, porque ela é só ansiosa, porque ela não faz compulsões. Então, elas estão se referindo, na verdade, a que a gente chama de compulsões públicas. Né? As compulsões públicas são aquelas que quando você faz, eu posso ver você fazendo. Então, eu vejo você lavando as mãos, eu vejo você lá horas na internet, eu vejo você, é, sei lá, organizando coisas de forma extremamente sofrida por muito tempo. Mas eu não vejo anulando pensamentos, eu não vejo você lembrando orações, não vejo você fazendo testes dentro da cabeça, não vejo você fazendo cálculos dentro da cabeça. E esses atos, né, que são atos que você quer, você escolhe fazer, né, atos compulsivos, só que são atos que são compulsões privadas ou compulsões mentais. Tá? E essas são que a gente tem uma leitura um pouco mais, ah, é, uma leitura melhor para identificar no paciente. Então, o paciente às vezes chega e fala, eu só tenho compulsões, não tenho um compulsivo. Aí, Uhum. aí, quando você tem um pensamento que diz tal coisa, o que você faz? Não, aí eu pego e rezo uma Ave Maria, rezo um Pai Nosso, não sei o que, aí Uhum. melhora. Já eu posso. Não, né? Então, as compulsões mentais são as compulsões privadas, são as que a pessoa faz dentro da cabeça. E outras pessoas não. Uhum. Uhum. Tem até um mito, assim, que antes se entendia que o puro O, né? O puro O, somente obsessões, então comportamentos compulsivos físicos, né, públicos, não se considerava dentro do puro O. Mas hoje a gente sabe que obsessões, né, e compulsões podem ser mentais também, tá? Então, compulsões podem ser tanto físicas quanto mentais. E o objetivo das compulsões mentais é o mesmo, gente, das compulsões físicas, né? Aliviar esse desconforto da ansiedade, aliviar esse desconforto, né, do medo e diminuir possíveis riscos. Então, algumas pessoas ficam ali contando mentalmente, ficam rezando mentalmente, ficam repetindo palavras, frases mentalmente. Coisas, lembrando coisas do passado, para ter certeza de alguma coisa. Exato. No toque, por exemplo, de relacionamento da pergunta anterior, eu posso, por exemplo, substituir o pensamento obsessivo por uma lembrança feliz que eu tenha com meu parceiro ou com a minha parceira, com o objetivo de tentar substituir o pensamento obsessivo. Então, assim, são muitas formas que as compulsões mentais podem aparecer, tá? E é muito importante que os pacientes e os profissionais estejam atentos a isso. É isso que o Renato disse. Muitas vezes profissionais não dão diagnóstico de toque porque não há uma compulsão física, e isso se dá por um desconhecimento do transtorno, ou muitas vezes os pacientes não têm noção de que estão realizando compulsões porque elas acontecem na mente delas, né, Renato? Uhum. O toque, que eles chamam de toque puro ó, né? Pura obsessão. Hoje a gente já está falando, é mais assim, é o toque puro. O toque puro é o toque que ele não vai ter comorbidade. É a pessoa que ela tem toque, mas ela não tem depressão. Ela tem toque, mas não tem transtorno de ansiedade. Ele não tem nada vinculado, é um toque puro. Aí Uhum. hoje, mais esse puro ó para esse tipo de toque, né? E é um toque que é mais Uhum. não é tão frequente. Geralmente o toque ele vem com comorbidades. Na maioria das vezes. Uhum. E as maiores comorbidades normalmente é depressão, ansiedade, né, se não me engano. Depressão, ansiedade, a gente já tem uma relação com TDAH também, parece. Uhum.
Bipolaridade também aparece, né? Então a gente tem que ter uma boa análise daquele caso para fazer a melhor estratégia de tratamento para aquele paciente. Porque, enfim, a gente está falando sobre nomes, né? São nomes, são categorias de transtorno. Na verdade, aquela pessoa ela está sofrendo, a gente tem que ajudar. Aham, aham, perfeito. A próxima, eu vou juntar duas perguntas, Renato. Pediram para que a gente falasse sobre o tratamento do POCD. Mas eu acho que a gente pode falar sobre o tratamento do toque como um todo, porque mudam pequenas coisas, né, em relação ao tema, exercício GPR, mas é o mesmo protocolo. E como você já deve citar sobre o EPR, a próxima pergunta seria exatamente essa. Como que funciona a EPR no tratamento do toque? Olha, a EPR é exposição e prevenção de respostas, ou prevenção de rituais. É uma terapia comportamental. A melhor técnica, na verdade, é a única, vamos dizer assim, a única que realmente é eficiente para toque. Outros tipos de acessórios, elas dão apoio, né? Elas dão uma leitura diferente e tal, mas se não passar pelo EPR, o paciente ele vai continuar com toque. Então, consiste, como o próprio nome diz, em exposições, né? Então, vou expor, veja que eu estou falando uma coisa extremamente superficial. Então, o que eu posso falar aqui, não entendam errado, nem se assustem. Mas, muito bem planejado, tudo é muito combinado com o paciente só faz quando aquilo ali faz sentido para ele. Então, a exposição, literalmente, expor o paciente a doses pequenas de elementos, né, que produzem, que estimulem pensamentos obsessivos e ansiedade. Então, esse paciente está ali, naquele momento, exposto a esse elemento, veja que ele passou por um processo antes disso, ele tem que entender bem, não é do nada assim, do zero não. Né? Então, Uhum, inclusive, eu dedico sessões para poder expor um paciente a alguma coisa. uhum, Quando ele está muito claro para ele, que aquilo faz sentido para ele. Então, ele é exposto a esse elemento, né? E ele assim, vai ter obsessões e ansiedade, e ele vai se abster de fazer compulsões, né? uhum, De forma programada, a gente faz isso diariamente, né? Ele vai ter as tarefinhas de casa dele. O que vai acontecer? Isso vai levar ao que a gente chama de habituação. Então, o paciente é exposto a esses elementos até chegar a um ponto em que esses elementos que estimulam esses pensamentos, eles são capazes de produzir ansiedade em mim, porque eu estou habituado. Né? Então, uhum, é, isso tira do toque o poder de me assustar. Tira do uhum. toque o poder de me assustar. Né? Então, a pessoa tinha perguntado sobre o tratamento POCD. O POCD é um tipo de toque sexual, né? E a pessoa pensa sobre crianças, né? Então, é um dos toques mais sofridos que tem. Né? Sim. Produz um sofrimento imenso naquela pessoa. Ah, então, o tratamento, ele não tem para onde correr. Não importa se o tratamento, se o paciente ele tem um toque de contaminação, se é de simetria, se é religioso, se é violência, ou se é toque sexual. Nós vamos expor esse paciente a estímulos que vão estimular esses pensamentos. Né? Logicamente, a gente faz todo um trabalho para a pessoa entender o que está fazendo, né? A pessoa não vai fazer nada que ela não concorda, não se julgue capaz de fazer. Tudo é muito combinado, planejado em consultório com o paciente, sem pressa. Né? Assim, a gente vê excelentes resultados. Exato. Eu costumo usar uma analogia assim, para explicar a EPR, que é, vamos imaginar que você está começando academia, a pegar peso. Você não começa lá com 50 quilos, 60 quilos, 70 quilos, né? Você vai começando aos poucos. Você vai Isso. pegando 10, depois 20, depois 30. E na terapia de exposição e prevenção de resposta, você, em conjunto com o seu terapeuta, irá estabelecer um conjunto de exercícios, de ações para se expor. Aos poucos, das mais fáceis às mais difíceis. Então, eu costumo dizer assim que o cérebro ele vai ganhando músculos, no sentido metafórico mesmo. Ele vai ficando mais forte ali em relação ao toque. Né? Ele vai ficando mais forte e vai conseguindo realizar aqueles exercícios mais difíceis. Então, a EPR, gente, ela tem como objetivo promover uma nova aprendizagem. A gente fala que é uma aprendizagem inibitória. Então, você vai aprender uma nova forma de lidar com o toque e inibir aquela aprendizagem que não te ajuda, que está relacionada com as compulsões, que está relacionada com os comportamentos evitativos,
que está relacionada às tentativas de afastar os pensamentos, e que você já sabe que isso mantém o ciclo do transtorno. Então, você vai ensinar o seu cérebro, com a EPR, um novo caminho, né, Renato, para lidar com o toque. Sim, é uma forma de treinamento. Exatamente como você Uhum. falou. Você não começa uma academia pegando todos os pesos do mundo, né? A única coisa que você vai conseguir é uma lesão, né? Então, a exposição era muito lenta. Eu lembro quando eu tinha 18 anos e entrei na academia, aí o cara me deu uma barra para fazer bíceps, eu fui morto de vergonha com aquela barrinha ali. As Uhum. eu tava com uma barriga morto de vergonha naquele ali. E mesmo assim eu fiquei com os braços doloridos e tal, eu era muito magrinho, né? E com o passar desses anos, dos meses, quando eu vejo, eu tava pegando peso pesado, né? Então já foi, vai se habituando, é um processo, a gente vai devagarzinho, sempre respeitando o limite de cada paciente. Exato, exato. Então, vamos para a última pergunta. Passou rápido. Essa pergunta, assim, para finalizar com chave de ouro. Qual que seria a melhor forma, Renato, de lidar com os pensamentos? Já que a gente já sabe que tentar evitar, que tentar se distrair ou tentar afastar não é a melhor maneira. Essa aí que não tem uma resposta simples, sabe, Uhum, Átila, para isso. A gente dedica uma terapia para isso. uhum, Essencialmente, nós vamos aprender a identificar quando o pensamento é obsessivo ou não é. Porque existem formas de lidar diferentes. Quando o pensamento não é obsessivo, vale racionalizar, vale checar, vale tudo que ajuda, funciona. Quando o pensamento é obsessivo, já não vai ser tão eficiente. Pelo contrário, acaba virando uma compulsão, né? Então, identificando que o pensamento é obsessivo, é essencialmente de forma 1 milhão de vezes resumida, que a gente vai deixar o pensamento fluir. Ah, mas o pensamento flui. Por exemplo, teve uma pessoa que perguntou sobre agredir, machucar a filha, né? Ah, eu vou deixar uhum, aquilo horrível na minha cabeça. uhum, Vai. Ah, mas aquilo vai me trazer um sofrimento muito grande. E se eu perder o controle de machucar minha filha? E se? Então, com a terapia e com a medicação, ajudando também, né? Muitas vezes a gente precisa da medicação, a gente consegue fazer com que o paciente ele olhe para esse pensamento e desafie ele. E aí ele faz, olha, cara, você está me obrigando, mano. Eu quero ver você fazer isso. Não faz. Não faz. Você não me dá medo mais, né? Agora, para isso, né, é preciso de treinamento, precisa de disposição, de terapia. Também, devemos falar o que não fazer. Como uhum, o pensamento obsessivo, através das compulsões. uhum, O paciente faz, não, você não vai fazer compulsão. Eu tenho que oferecer alguma coisa para ele. Posso tirar uhum, o cara e ele sim, eu vou fazer o quê? Né? É para isso que serve a terapia. uhum, Tá? Aí, sobre ele ter conseguir suportar aquele pensamento e não fazer as compulsões, e ele conseguir olhar para o pensamento e dizer, você não tem mais poder sobre mim, você não me afeta, você não me dói, eu desafio você. E você não tem esse poder. Né? Então, aí agora que a pessoa está forte, ela está mais segura, assim ela vai conseguir lidar muito bem com os pensamentos. A princípio, uma pessoa que não fez a terapia, não sabe exatamente, a gente não consegue ter uma resposta simples. A melhor coisa que eu digo é, marque uma terapia, vá para um psiquiatra, procure se informar. Essa é o melhor caminho. É ali que você vai aprender a lidar com os pensamentos obsessivos de forma muito eficiente. exato. A terapia vai te fortalecendo como um todo, né? Aqui a gente está trazendo, gente, assim, de forma superficial, que a gente pode dizer é que é, o toque, assim, a gente não pode se engajar na história que o toque conta, né, Renato? Aceitar a presença desses pensamentos, saber que eles estão aqui, eu não vou lutar contra esses pensamentos, observar esses pensamentos sem ficar buscando também significados, né? E se sentar, né, com o desconforto que esses pensamentos causam. Porque quando você tenta evitar, afastar esses pensamentos, a mensagem que você passa é isso, de alerta. Esses pensamentos são perigosos, né? Tem que ser, eu tenho que fugir deles. Né? Uhum, uhum. E assim, eu sei que quando a gente fala, né, pode parecer fácil, não é. Então, assim, a melhor maneira é se expor esses pensamentos, deixar que eles passem na sua cabeça, sem se envolver, mas é isso, é uma habilidade que você vai adquirindo com o tempo e com a terapia, tá? Isso aqui a gente está falando de forma superficial,
Mas para aprender a lidar com o toque, é necessário fazer o tratamento, para você entender como você vai lidar com o transtorno como um todo, né, Renato? Isso, isso mesmo. Isso mesmo. Então, fechado, gente. Eu acho que não tivemos mais perguntas. Aqui, ó, o pessoal comentando melhor psicólogo, meu professor, a Josi. Amiga Josi. Josi aqui de João Pessoa, minha aluna, melhor aluna que eu tive. E quem quiser fazer terapia de casal, ela sabe tudo. Ela é especialista em terapia de casal. Então, gente, ó, vamos finalizar aqui, acabar as perguntas. Vocês que estão aqui, né, conseguiram acompanhar. Depois comentem lá, eu vou deixar a live salva, depois comentem o que vocês acharam, dei o feedback para vocês. Renato, não tenho nem palavras para agradecer, quero te agradecer novamente, né, por você ter aceito o convite. Eu sei que você atendeu hoje até às 7, né, e mesmo assim veio aqui participar da live, então, então muito obrigado. Espero vê-lo mais vezes, quem sabe em outras lives. Se quiser dizer algo, se despedir, trazer uma mensagem, fica à vontade. Eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz por participar dessa live, fico muito feliz em contribuir, né? Eu acho que a informação a gente não pode esconder, a gente tem que falar delas. De repente a gente está aqui conversando aqui informalmente, respondendo perguntas simples, e às vezes a gente está salvando uma vida, não sabe, né? Então eu sempre fico muito Uhum. tipo de oportunidade. Fico muito feliz também por ver você tá perto de se formar. Vai ser um colega incrível, um colega muito competente que já está ganhando minha confiança, né? E eu agradeço. Qualquer coisa, se quiser me escrever, pode ficar à vontade. Às vezes demora para responder, mas eu sempre respondo, certo? Deixar aí meu agradecimento também, né? E uma boa noite aí para todos, uma boa semana, um bom fim de semana, tá chegando. É isso. Boa noite, gente. Bom final de semana a todos. Vou deixar a live, tá? Salva no meu perfil. Abraços e obrigado, Renato. Obrigado, boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.